Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Sandra Bittencourt, Arte, Cultura e Mente Zen. Por aqui irão rolar conversas e mais conversas. A conversa hoje é com Zé Renato. Para quem não sabe, o cantor, compositor e violonista do Boca Livre é só alegria. Afinal, o quarteto comemora 46 aninhos em 2024, somando aí nada menos do que 5 formações, algumas separações, mas acima de tudo o amor pela música. Entre os prêmios, um Grammy na categoria Melhor Álbum de Pop Latino, por conta do disco Parceiros, com o cantor e compositor panamenho Rubem Blades, e recentemente a conquista do Prêmio da Música Brasileira como melhor grupo de MPB. As comemorações incluem também o álbum Rasgamundo, 16º da carreira, produzido impecavelmente por Marcos Preto e o saudoso Zé Nogueira. Aqui a qualidade vocal, instrumental e composicional é mantida num clima de frescor, como de praxe, através de canções, a exemplo de Rasgamundo, de Zé Renato e Lourenço Baeta, ou Rio Grande, Zé Renato e Nando Reis. Cereja do bolo, o Boca Livre, de volta aos palcos, desde novembro de 2023, estará no Recife, próximo dia 29 de junho, para show no Teatro Rio Mar. Davi Tigel, Lourenço Baeta, Maurício Maestro, mais os músicos Marcelo Costa, bateria, e João Carlos Coutinho, piano, e claro, Zé Renato, com quem eu converso agora. Zé Renato, coisa boa falar com você, né? E diante aí de mais um momento glorioso do quarteto, né? O recente prêmio da música brasileira, categoria Melhor Grupo de MPB, não é, Zé Renato? É isso mesmo, foi uma alegria, sabe, pra gente ter essa honraria, que é um prêmio muito importante, né? Prêmio da música brasileira, onde se reúnem aí várias tendências da música brasileira. Eu acho que para nós foi uma alegria, né? São mais de, acho que 12 mil inscritos, um número muito grande. Então a indicação já deixou a gente muito feliz. E poder ser premiado, claro, a gente fica muito feliz com o reconhecimento por um trabalho aí, né, que já existe desde 1978, o início do grupo. E então para nós é um reconhecimento importante, né, que vem se somar aí a várias coisas bacanas que têm acontecido nesse período agora de retomada do grupo, né, do trabalho. Inclusive vocês ainda estão no reflexo do Grammy, né? Exatamente. O troféu de melhor álbum de pop latino, né? Com aquele disco maravilhoso com o Rubem Blades, né, parceiro? Rubem Blades, pois é, temos ainda isso ecoando ainda, e aí veio o Prêmio da Música Brasileira. Então acho que tudo isso só deixa a gente mais feliz e mais estimulado para seguir adiante. É um trabalho que começou desde o início de uma forma independente, ou seja, a gente fazendo o que a gente gosta de fazer, do jeito que a gente gosta, sempre com a independência artística. Os primeiros discos foram independentes mesmo, né? Exatamente. Em todos os sentidos, né? Porque era um disco que não tinha distribuição nem nada, era uma coisa muito artesanal ali, a gente montando os discos que vinham vinil, a capa, ou seja, trabalho feito mesmo por paixão, né? E interessante, né, Zé, que naquela época, que era uma época de dancing, não é isso? Muita dance music, vocês vieram com uma proposta arrasadora. Não tinha absolutamente nada a ver com harmonias vocais trabalhadíssimas, um trabalho de melodias incríveis. Você acha que o Boca Livre contribuiu em que sentido para a música brasileira? Olha, eu espero, eu não sei, eu acho que a gente tem um lugar, né, marcou tem um lugar ali do grupo, pela trajetória, por tudo que a gente fez. Acho que esse início foi importante, tem vários significados. A gente estava num momento ali onde a música brasileira, claro, estava rolando muito bem, mas as coisas que eram consideradas pela indústria, pelos diretores de gravadora, a sonoridade, o que a gente fazia não tinha nada a ver com o que eles achavam que poderia ser, ter um alcance maior, ser veiculados em rádio, enfim, essas coisas que fazem parte de um modelo. A música não se movimenta dessa forma, né? Então, exatamente. Quando o Boca Livre resolveu fazer um disco independente, a gente fizemos porque as gravadoras na época, elas achavam que aquela sonoridade não combinava com
proposta, o modelo que eles tinham. Teve um diretor de gravadora que chegou a propor que a gente gravasse, que a gente se transformasse nos Bee Gees brasileiros. Nossa! Né? Então, assim, eles não entenderam absolutamente nada. Né? Então, aquilo a gente foi percebendo que para fazer o som que a gente estava fazendo, só restava uma saída, que era fazer um independente, foi o que a gente fez. Uhum. E teve uma aceitação, foi uma coisa muito rápida, aí contrariando todos os especialistas em marketing e diretores artísticos de gravadoras, né? O disco teve uma vendagem muito grande, se tratando de um disco independente, em veiculação em rádio, televisão, foi um abalo na indústria fonográfica. E esse sucesso impactante deu uma pirada na cabeça de vocês naquela época ou não? Olha, eu acho que não. Tanto que o segundo disco, que foi um disco ainda independente, e a gente ainda fez uma capa dupla. O Bicicleta? Né? A música título era Bicicleta, uma música sem letra. Então, assim, aí com participação do Tom Jobim, Naná Vasconcelos, um disco, a sonoridade do disco, a gente não se preocupou em ter que fazer, então temos que fazer uma nova toada, um outro, hits que surgiram absolutamente espontaneamente, de maneira espontânea. A toada, eu fiz essa canção, ela foi feita em 75, se eu não me engano, 76, antes do Boca Livre. Sim. Né, quem tem viola, estou falando aqui de músicas que fizeram parte do primeiro disco e que tiveram uma veiculação muito grande, ajudaram bastante o grupo a se popularizar e fazem parte do repertório da gente até hoje. Exatamente. Então, assim, tudo isso foi feito de uma forma sem pensar que aquilo ali poderia se tornar um sucesso popular, ou, enfim. Então, a gente seguiu a nossa trilha e continuamos na mesma toada, no sentido assim, continuamos seguindo a mesma filosofia de fazer uma música que emocione a gente, que nunca tivemos nenhuma obrigação de fazer nada que não fosse coisas que nos dessem prazer, que nos emocionassem. É isso que a gente continua fazendo. Exatamente. E toada e etc. são clássicos do Boca Livre, que até hoje são obrigatórios em qualquer show, inclusive aqui no show que vai rolar em Recife, né? Dia 29. Dia 29. Eu já ouvi falar que tá quase, se não tiver cheio, já tá quase cheio. Então, com certeza vai lotar, imagina. Com certeza. É melhor. Eu sei que restam poucos ingressos, então pessoal, com certeza, tá corram. Com certeza. Corram pra lá. Mas, Zé Renato, vamos a outro petardo do Boca Livre, que é o mais recente, né? O Rasgamundo, 16º disco da carreira, um repertório lindo, 8 inéditas, produção impecável do Marcos Preto e do saudoso Zé Nogueira, não é isso? Exatamente. Aquelas harmonias vocais maravilhosas pelo Maurício, que sempre marcaram os projetos do quarteto, e é impressionante como a qualidade harmônica vocal permanece intacta, né, Zé Renato? É impressionante. Olha, isso é uma coisa que a gente faz questão de preservar, sabe? Essa sonoridade que foi conquistada, né? Que foi muito trabalhada desde o início. E claro que ao longo dos anos, cada disco ele conta uma história e tal, mas claro que a gente conquistou uma sonoridade e preserva isso, né? Claro que cada disco tem as suas novidades, inovações, acrescenta aqui uma coisa ou outra, o repertório e tal, mas existe, claro, uma identidade do Boca Livre que a gente batalhou por ela e preserva ela. Quando a gente vai interpretar, por exemplo, uma canção nesse disco novo, né, no mais recente, tem uma música do Tim Bernardes, que é um dos compositores mais brilhantes assim, da nova geração. Isso. E a gente fez um arranjo trazendo para o nosso universo musical. Né? Pra nossa... Então, assim, o disco ele tem, como você falou, um disco que tem bastante coisa inédita e muitas músicas nossas. É né? Um disco bastante com várias canções compostas por nós, com parceiros, né? Tem músicas minhas com o Zé Cabaleiro, com o Nando, enfim. Agora eu achei assim, muito interessante, já te cortando, que a gente tem muita coisa para falar. A toada Rasgamundo
Sim. Que participa a Nancy Vieira, né? Exatamente. Não é isso? Que coisa interessante. Ficou limpa, a melodia é linda. E é inspirada numa dança afro-portuguesa, é isso, Zé Renato? Exatamente. Eu tô atualmente residindo em Lisboa, morando em Lisboa. Pois é, eu quero saber disso depois. E a Nancy Vieira, que é uma cantora maravilhosa, eu já conhecia ela, assim, de ouvir, né? Mas aí tive a oportunidade de conhecê-la lá pessoalmente, vi show dela lá em Lisboa e tal. E quando o Lourenço fez essa letra com essa temática, eu achei que tinha tudo a ver ter uma participação de uma cantora como ela, do Cabo Verde, já que a letra faz menção a isso, né? E foi incrível, porque aí ela arrasou, a gravação foi feita, a parte dela foi gravada lá em Lisboa. Ela é uma cantora maravilhosa, eu acho que fez com que a música fizesse mais sentido ainda, né? Então a gente, assim, para nós, esse disco ele tem essas nuances, né? De poder ter as canções, as parcerias, elas foram sendo, o repertório foi sendo montado a partir dessas coisas que foram surgindo. Tudo começou com a Rio Grande, tua parceria com o Nando Reis? Exatamente. Conta pra gente. Foi uma parceria minha com o Nando Reis, que foi o primeiro single desse disco. O curioso é que a gente não se conhece, né, pessoalmente. Legal. Mas o Marcos Preto, que é um dos produtores do disco, que mora em São Paulo, e eu estava morando em São Paulo na época, numa conversa que tivemos, ele sugeriu que eu fizesse alguma coisa com o Nando, que ele conhecia e tudo mais, e aí aconteceu. E acabou sendo, né, o primeiro single, e que foi pra gente assim, o que puxou a história, né? Na verdade foi o que acabou sendo essa primeira música. O disco foi começando a se desenhar a partir dessa música. Sei. E aquela música que você pegou do Erasmo? Tem uma letra do Erasmo. É isso mesmo? Sentimentos Nus? Sentimentos Nus. Como é que foi isso, Zé Renato? Isso também foi através do Marcos Preto. O Marcos, ele tinha feito alguns trabalhos com o Erasmo, tem alguns textos do Erasmo que ficaram com ele, e ele me mostrou isso, ele me mostrou um texto do Erasmo, e eu achei lindo um texto que ele escreveu para Fernanda, né, que foi a mulher dele, a viúva dele agora, e eu ali mergulhei naquele universo do Erasmo e acabei conseguindo fazer uma música pensando muito no Erasmo. Eu tive pouquíssimas vezes com o Erasmo, mas procurei me inspirar nele. Eu adorava o Erasmo, eu adoro, aliás, ainda, claro, muitas canções, a maneira como ele cantava, como ele compunha. Então, quando eu fui fazer, eu fiquei pensando muito nele e pensando assim, como ele gostaria que fosse feita essa música, né? Sim. Ficou muito bonito. Então isso serviu de guia para mim, assim, uma inspiração para poder musicar essa letra dele. Toda Felicidade é composta pelo Guilherme Arantes, né? Exatamente. Guilherme Arantes fez essa música para o Boca Livre. Olha que inédita. Incrível. Ele, muito querido, pensando no Boca Livre, ele fez essa música, imaginando os vocais e tal. O Guilherme é um grande compositor, harmonizador maravilhoso, né? Então, para nós foi um privilégio poder ter tido uma música inédita do Guilherme Arantes. Foi a primeira vez que a gente gravou uma música dele. E a que fecha o disco do Maurício também é muito bonita, Prayer, né? Que tem um trabalho vocal muito interessante. É muito bonita, muito bonita. É uma música maravilhosa do Maurício, que eu gravei, inclusive a minha parte, ela foi escolhida depois que eu tinha viajado. Então eu gravei em Lisboa a minha parte, né, no vocal. Ah, legal. E você viajou quando para Lisboa? Mais ou menos uns 3 meses. Eu estou lá por conta de um trabalho que a minha mulher foi fazer lá, né? Assumiu um posto lá no trabalho numa empresa, e aí a gente foi para lá. Eu e o Antônio, que é o nosso filhinho de 10 anos. Sei. Vai fazer 10 anos agora. E as suas primeiras impressões? Já estou curiosa. Eu estou gostando. Eu tenho muitos amigos lá, músicos, né? Recentemente eu compus uma música, inclusive, com uma cantora maravilhosa portuguesa chamada Cuca Roseta, que já gravou com o Seu Jorge, isso já está rolando, já foi um single que saiu. E tenho vários amigos, o Antônio Zambujo, que é um cantor maravilhoso, que é um amigo que foi, inclusive ele foi a primeira babá do meu filho, Antônio. Quando minha mulher chegou lá, precisou de fazer, eu não estava ainda lá, ela precisava fazer um trabalho, o Antônio Zambujo, que foi o
babá do xará dele, né? Que meu filho chama-se Antônio também. Sim. E tem vários músicos brasileiros, Fred Martins, que é um excelente compositor, também mora em Lisboa há muito tempo, Pierre Aderne, enfim, tem vários músicos brasileiros lá. Eu acho que vai ser legal, tá muito cedo ainda, né? Eu já fui a Portugal várias vezes, mas é a primeira vez indo morar, então é uma cidade linda, né? E a intenção é ir ficando, né? Sim, vamos ficar lá, porque é o trabalho que a Beatriz, minha mulher, está fazendo lá, e estamos lá, vivendo em Portugal. Muito bom. Agora, não sei quanto tempo vai durar, a história é morar lá, mas vou ficar vindo para cá com muita regularidade, porque o Boca Livre também está lançando disco, então agora eu vou ficar aqui até início de julho, aí volto para lá, depois em setembro volto de novo para cumprir uma agenda aqui também com Boca Livre. Bom, mas Zé Renato, dá pra gente pensar, né, que um grupo como Boca Livre, diante de tudo que já passou, né, vocês começaram com um álbum independente, como você já citou aí, superaram obstáculos, separações, numa fase de extremo reconhecimento. Isso é incrível, né, Zé Renato? Exatamente. Isso aí para nós está sendo uma maravilha, sabe? Poder sentir que a sonoridade, tudo que a gente construiu ainda continua vivo com as pessoas, né? Ainda com o público. Então, isso está, mesmo com todas essas coisas que aconteceram no meio do caminho, tudo isso não apagou a essência que é o trabalho do grupo. Bom, mas nós temos aí 2 discos clássicos nas plataformas, não é isso? O primeiro, não é o Boca Livre? Isso, os discos... Exatamente, os discos estão nas plataformas digitais. A maioria dos discos do Boca Livre estão agora nas plataformas digitais. Talvez falta um ou outro, mas a maioria da discografia está quase toda lá, disponível. Maravilha. E também tem um documentário assinado pela Suzana Lira? Tem um documentário que está em fase ainda de captação, que a Suzana Lira vai fazer. Ela já captou algumas imagens e tal. Ainda não tem data para isso começar a se realizar de fato, mas já começou de alguma forma. Algumas imagens já foram feitas e vai ser uma coisa bacana também. Ela é uma diretora maravilhosa, já dirigiu muita coisa bacana e para nós vai ser uma maravilha poder contar a nossa história, né, através do documentário. E carreira solo, alguma novidade? Olha, eu lancei há um ano e pouco atrás, chama-se Quando a Noite Vem, que é um disco de releituras, da minha memória afetiva, canções que eu ouvia quando era criança, adolescente e tudo mais, que foi uma parceria, da direção artística foi da Patrícia Pilar, e foi gravado pelo Biscoito Fino, e teve arranjo do Dori Caymmi, enfim, um disco muito que eu adoro, e cantando canções que eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse vir a cantá-las, que eu ouvia com a minha mãe, eu ouvia no rádio, né? Ficou muito bom. Então, assim, a minha história, a minha carreira, os meus trabalhos, além do Boca Livre, eles vão continuar acontecendo. Os projetos infantis que eu fiz, eles vão continuar fazendo. Inclusive, você tem um disco infantil, né, Zé? Você tem um disco infantil, forró para crianças, é isso? Tenho 3 discos, na verdade. O primeiro chama-se Samba para as Crianças, né? O segundo, Forró para as Crianças, que era um repertório basicamente de Jackson no pandeiro. E o terceiro, Água para as Crianças, que é um disco aí de composições minhas, com esse tema falando sobre as águas do planeta. Sim, sim. Se encontra nas plataformas, tudo? Todos eles estão disponíveis nas plataformas digitais. Maravilha. Bom, mas Renato, os pernambucanos ganham aí um presentaço, né? Show no próximo dia 29 no Teatro Rio Mar, não é isso? Vamos ter surpresas? Conte aí tudo pra gente. Olha, Recife é essa cidade que eu amo, né, que eu adoro. Tenho ido muito ao Recife, adoro Serrambi, tenho passado finais de ano lá com os amigos. E é uma cidade e um povo que eu adoro. Tenho muitos amigos, né, amigos maravilhosos, parceiros, né, como Lula Queiroga. Sim. Amigos que eu tenho um carinho assim muito grande, o Aloysio Maluf, que é uma figura que eu amo. Enfim, tem vários amigos e é uma música a música pernambucana, eu cada vez que vou a Recife, que ouço, eu vejo novidade, vejo pessoas fazendo coisas maravilhosas, né? Então eu tenho uma ligação muito grande, sempre tive. Naná Vasconcelos,
que participou dos primeiros discos do Boca Livre, próprio Lenine, enfim, Lenine e Lula, que viveram uma época aqui no Rio de Janeiro, quando o Boca Livre estava começando, e a gente se conhece já de muito tempo. E essa música, que é uma música muito especial, né? A música que se faz em Pernambuco, para mim, é assim, uma inspiração muito grande. E o público, que sempre recebeu a gente muito bem aí, né? Vocês têm uma legião de fãs enorme. A gente sabe disso e a gente fica muito feliz de Recife estar incluída nessa turnê que a gente está fazendo. E sabemos que o teatro já está quase cheio, então vai ser uma festa linda desse reencontro com o público pernambucano. Agora, nessa trajetória do Boca Livre, já são 46 anos, é isso, Renato? Começamos em 78, por aí. Me conta um grande aprendizado. Olha, o Boca Livre é uma escola, né? Uma escola, para mim, estar no Boca Livre, ser membro do Boca Livre, para mim é uma escola muito grande, assim, uma escola importantíssima. O Boca Livre sempre teve como princípio um rigor para escolher o repertório, o cuidado com os arranjos. Então, tudo isso eu aplico na minha vida profissional, de uma forma geral. Então, eu acho que estar lá cantando aqueles arranjos maravilhosos do Maurício, né, é um trabalho que as pessoas talvez não façam ideia do que é para chegar no disco, quando vai ao show, ouve aqueles arranjos, a música, talvez não tenha muita noção do que significa chegar até ali, o caminho percorrido para chegar até ali. Então é uma experiência assim, que para mim, como músico, isso aí foi uma formação musical, né? É uma grande escola para mim, o Boca Livre, sempre foi e sempre será. Zé Renato, adorei o papo, parabéns por tudo, toda a tua obra, felicidades, muito sucesso e até a próxima, né? Muito obrigado, viu? E até Recife, até já. Até Recife. Beijo, Zé Renato. Um beijo, querido. Vou ficando por aqui. Não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal, mandem sugestões, compartilhem, ativem o sininho das notificações para serem avisados quando sair uma nova conversa. Obrigado a todos. Na próxima semana tem mais. Espero vocês. Até!